Paz do Senhor para todos, um bom domingo a todos, um bom ótimo final de semana. Nós vamos ler hoje, fazer um estudozinho que eu fiz de reflexão pra gente. Atos 8, né? Começando do 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu no caminho. Encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. No 29. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías. Ele perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Olha que legal. O Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explica? Olha. Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo, né, no 32, o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro do mundo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Aqui estava falando de Jesus, né? Só que ele não sabia, né, que se tratava de Jesus, que ele não entendia nada. Ele queria que alguém o ensinasse, né? Uma pessoa sem entendimento, com vontade de aprender, mas não sabia. E em humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, né? Que estava falando ainda de Jesus. Pois a sua vida foi tirada da terra. Aí no 34 fala... o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por que e de quem o profeta está falando? Desse próprio ou de outro? Né? Ele não sabia que se tratava de Jesus. E então Filipe, começando com aquela passagem da escritura que ele tinha lido, anunciou as boas novas de Jesus, né? Começou a falar de Jesus, né? E aqui Filipe era um servo de Deus, né? Que estava pregando o evangelho, e um anjo do Senhor mandou que ele fosse para uma entrada no deserto, mesmo sem saber o motivo, né? Filipe obedeceu, ele não questionou a Deus nada, só foi. Ele era obediente ao Senhor, assim como nós temos que ser, né? E no caminho ele encontrou um homem, né, importante, responsável pelo tesouro da rainha, né? Esse homem tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. E voltando, lendo o livro do profeta Isaías, mas não entendia o que estava lendo, né? Aí eu fiz um ensinamento mais ou menos assim que eu entendi, né? Que Deus guia quem está disposto, né, a obedecer. Filipe não questionou a ordem de Deus. Ele foi para um lugar onde parecia não haver nada acontecendo, mas Deus já tinha preparado um encontro entre eles, né? Como sempre, né? A gente não entende. A gente não entende para onde Deus manda a gente, né? Às vezes a gente questiona, que o Filipe não questionou, né? A Deus só mandou ele ir e ele foi, né? E Deus já tinha um encontro marcado com ele, né? Junto com esse eunuco, né? E às vezes Deus nos leva a alguns lugares inesperados porque existe um alguém para ouvir, né? Eu nunca quis gravar vídeo, sempre na igreja, sempre fui a querer sentar lá atrás, nunca querer ser vista, sempre fui assim. Negócio de oportunidade, nunca gostei muito, né? Mas comecei a querer estudar a Bíblia, né? E até por não entender muito bem, porque às vezes antigamente eu lia a Bíblia, mas eu lia mais ou menos Salmos, porque eram as orações, né? Eu entendia como oração, e eu não sabia por onde começar. E comecei agora, porque às vezes era só na igreja, né? Aquele resumo que faz, né? O pastor ali, né? Às vezes não vai muito a fundo por causa do tempo também, da hora. E eu comecei a querer estudar, até porque eu não tinha ninguém para poder. Aqui ele ainda teve Filipe, esse eunuco teve Filipe, né? Com o direcionamento de Deus, Deus foi até ele.
eu nunca tive. Então eu me dispus a querer aprender para poder tentar ensinar. Principalmente, como eu falo nos vídeos anteriores, tô começando a estudar com a minha família aqui em casa. Então eu começo a ler durante o dia e à noite, quando dá lá para as 11 horas, né? Porque a gente a gente ora todos os dias, meia-noite, e a gente começa um estudo. Aí aquilo que eu aprendi, eu passo pro meu marido e pro meu filho, né? Mas eu nunca tive ninguém para poder sentar comigo e me ensinar a Bíblia, né? Então, eu tô tentando fazer isso e espero que alcance alguém, né? A importância de ser guiado, ó, pelo Espírito Santo, né? Porque Felipe foi guiado pelo Espírito, ele não hesitou em nenhum momento, então ele estava ligado. A importância da gente estar ligado, da gente estar sempre tentando fazer a vontade do Pai, né? Ele ouviu a voz, né? E parar de ouvir as outras vozes que ficam pra gente e passar a ouvir realmente a voz que importa, que é a voz de Deus, né? É o Espírito Santo de Deus que vai nos conduzindo, né, aos caminhos que a gente tem que seguir, né? E eu aprendo muito com essa passagem, sabe? Eu tenho aprendido mesmo, eu li isso ontem, até foi num estudo nosso aqui de ontem à noite, e eu achei interessante, falei assim, eu vou levar pro pessoal, né? Se alcançar uma vida pra mim já é bastante coisa, né? E as pessoas podem buscar Deus e ainda precisar de entendimento, né? O eunuco, ele tentava buscar Deus, né? Ele veio de longe para querer, né, saber mais de Deus, né? Só que o eunuco estava lendo a Bíblia, mas precisava de alguém para explicar, sem entendimento nenhum, né? E é tão mágico quando Deus nos surpreende colocando pessoas na nossa vida para poder nos ensinar um pouco mais dele, né? Mais um pouco das suas passagens, né? Das experiências que a gente tem com Deus, né? E é muito legal, porque não basta apenas a gente ler, precisamos buscar a compreensão, né? Estudar em cima daquilo, né? As palavras, né? A interpretação. Eu falo muito aqui em casa com meu filho, né? Que tudo é questão da interpretação. Às vezes a gente interpreta mal a Bíblia. Então a gente tem que ser conduzido pelo Espírito Santo, sempre orar e pedir discernimento ao Pai, né? E conhecer a mensagem de Deus. Deus procura pessoas assim como Felipe, né? Dispostas a obedecer, a ensinar e a levar esperança e também a mostrar que existem pessoas como o eunuco, buscando resposta, esperando alguém para apresentar Jesus para eles. O mundo está tão carente, gente. Tão carente de amor, tão carente de pessoas que se preocupem, que tirem um tempinho para poder vir e falar de Deus. Tem tantas pessoas hoje, até no YouTube mesmo, vazias, procurando às vezes uma palavra de consolo e não consegue. E às vezes a gente fica sem fazer nada em casa. Às vezes a gente tem a oportunidade... Eu fazendo esses vídeos, a ideia de eu fazer esses vídeos foi quando um dia eu estava aqui estudando e Deus falou, grava. E eu comecei a gravar. Eu sei que esse vídeo alguém vai alcançar. Sei também que tem pessoas que talvez possam não gostar. A gente sabe que a rede social é assim, né? Agrada um agrada outro. Sempre tem pessoas para dar pedrada, outras não. Mas eu louvo a Deus. Estou aqui para fazer a vontade de Deus. Espero que esse vídeo ele chegue a bastante pessoas. Mas se eu alcançar uma, eu já fico bastante feliz, tá? Então fica essa reflexão para o nosso domingo de hoje. Vamos aprender mais para poder a gente passar e fazer discípulos, né? Aonde a gente passar, fazer discípulos. Porque sempre tem alguém precisando de uma palavra. Sempre vai ter alguém, sabe, também disposto a ensinar, né? Então vamos ser esse alguém disposto a ensinar. Vamos ser alguém que tenha muito amor no coração e o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo para conduzir outras pessoas que estão na escuridão, outras pessoas que estão tentando, não só na escuridão, mas tem pessoas que estão tentando um outro caminho, não, o caminho de buscar o Pai, mas não sabe como, né? Assim como esse eunuco, mas vamos ser um Felipe, né? Na vida do eunuco na vida, tá? Então fica essa reflexão, tá bom? Ficam na paz, um ótimo domingo para todos e uma boa tarde.